Era uma vez 5 ervilhas em uma vagem. Elas eram verdes. A vagem estava verde e por isso elas pensavam que o mundo inteiro também era verde, o que era uma conclusão muito natural. A vagem cresceu e as ervilhas cresceram. Acomodaram-se em seus lugares sentadas uma ao lado da outra. O sol brilhou e aqueceu a vagem. A chuva tornou-a clara e transparente. Tudo era suave e agradável à luz do dia e escuro à noite, como geralmente acontece. E as ervilhas, assim sentadas, cresciam cada vez mais e se tornavam cada dia mais pensativas, porque acreditavam que deveria existir algo mais que elas pudessem fazer. Nós ficaremos aqui para sempre? Perguntou uma delas. Será que não vamos endurecer por passar tanto tempo aqui sentadas? Eu penso que deve haver algo mais lá fora. Estou certa que há. O que vocês acham? Será que havia algo mais lá fora? Será que essas ervilhas vão conseguir sair da vagem? Será que elas vão viver uma grande aventura? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Catarina do Educar com Sapiência e essa aqui é a nossa nova série Belos Livros, Belas Histórias, onde nós queremos trazer sugestões de histórias para vocês lerem em voz alta para as crianças ou até lerem por vocês mesmos para enriquecerem a sua vida. E essa é a história 5 Ervilhas em uma Vagem, do autor Hans Christian Andersen. Eu gosto muito dos contos de Andersen. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Que tipo de história ler para as crianças pequenas? E eu gosto das histórias dele, especialmente pela sensibilidade. Ele convivia muito com crianças, então ele traz muitos elementos mais infantis para as histórias, né? Como os brinquedos, os animaizinhos. Nós veremos outras histórias dele aqui também. Mas essa história eu achei tão linda, gente, quando eu li pela primeira vez, que foi quando eu decidi colocar no nosso material Estudo das Virtudes. Embora aqui não tenham personagens mais infantis, as personagens são a mãe e a filha e as ervilhas, né? Se você não conhece ainda, é uma história bem interessante. E por mais que não tenha esses elementos tão infantizinhos, nós conseguimos trabalhar com as crianças pequenas também. Aliás, gente, vocês vão ver que as histórias que eu trago aqui, eu sempre sugiro trabalhar mesmo com as crianças pequenas. Nós pensamos em histórias para a família toda, né? Porque é um momento de reunir todo mundo e ler, e cada um vai trazer para si elementos daquela história que falam ao seu coração, de acordo com o momento de vida em que a pessoa está. Mas sempre é possível trazer a história de algum jeito para o mundo das crianças pequenas. E nesse caso aqui, uma das sugestões até que nós colocamos no material, se você não conhece, eu estou falando do material Estudo das Virtudes, que é o material onde nós trabalhamos cada uma dessas histórias já associando com alguma virtude, né? E uma das sugestões que nós demos aqui para você tornar mais próxima do mundo, do universo ali da criança pequena, foi isso de construir a vagem com elas, né? E colocar, teve uma das mães que fizeram aqui, que ela fez em feltro a vagem e abria com o zíper e a criança pegava as ervilhinhas de lá de dentro, arrumava direitinho. Então, essas ideias que nós trazemos para vocês, com o tempo você vai até, eu acho que eu já sei como eu posso trazer essa história aqui para deixar mais próxima dos meus filhos pequenos, ao mesmo tempo que eu leio para os maiores também. Eu sempre gosto dessa ideia de que uma mesma história, você já tem um recurso só que você pode adaptar para várias idades, né? Falando agora sobre as virtudes, embora a gente trabalhe 4 virtudes nessa história aqui, uma das que eu acho mais bonitas ou mais interessantes é a virtude da gratidão. Nessa história nós temos, não sei se você conhece, mas 5 ervilhinhas que estão preocupadas ali, se elas vão ou não sair da vagem, o que acontece lá fora. E elas acabam saindo e cada uma delas tem uma expectativa do que vai viver, de como vai ser a vida, tudo isso. Algumas têm sonhos grandiosos e uma delas ela é mais simples, né? Ela tem uma natureza mais simples, não fica imaginando grandes coisas assim.
Só que justamente essa ervilhinha que vai parar lá na janela do sótão, onde vive uma menininha. E a menininha vive com a mãe nesse sótão. A mãe trabalha muito, já perdeu uma filha, ficou só com essa filhinha. E a menina está muito doente. A mãe já está quase assim desanimada, né, pela situação. Ela acha que vai acontecer o mesmo com a sua outra filha, mas acontece algo de diferente. Com o tempo, aquela ervilhinha que foi parar lá no caixilho da janela começa a brotar e a crescer. É até a ilustração que nós usamos aqui, né, na capa da história. E isso, gente, é incrível como traz uma nova vida ali para aquela criança. E a mãe e a filha se tornam extremamente gratas por aquela sementinha, aquela ervilhinha que germinou e cresceu, e a menina começou a ir lá todos os dias para ver o crescimento da plantinha. Finalmente nasce uma flor, e até na história elas entendem que foi o próprio Deus quem mandou aquela florzinha, aquela plantinha ali, para trazer um novo ânimo, uma nova alegria. E por conta disso a menina começa a se movimentar mais, sair da cama, tomar o sol que vem ali perto da janela e recuperar a sua saúde. E eu acho uma história tão sensível e bonita, e que nos ajuda a trabalhar com a criança essa gratidão pelas coisas mais simples da vida. E como realmente Deus pode usar coisas muito pequenas e muito simples para trazer de novo o nosso olhar para aquilo que realmente importa e nos trazer essa esperança que às vezes traz até um vigor físico que nos faltava, né? Então eu gosto muito de como elas expressam a gratidão, não por nossa, ganhei um super presente ou tive uma conquista imensa, mas por uma coisa tão pequena, mas que fez tanta diferença na vida delas. E eu acho que, embora a gente trabalhe com as crianças aqui também outros aspectos, né, como a questão da humildade, das ervilhinhas lá, da questão do próprio trabalho, né, porque a mãe era uma pessoa que trabalhava muito, eu gosto dessa parte da gratidão. Gratidão é uma virtude que nós precisamos demais trabalhar com as nossas crianças. Hoje em dia as crianças, elas têm muitas coisas, e quando você tem muita coisa sem precisar conquistar aquilo, fica difícil você se tornar grato, porque você acha que tudo é normal você ter. Pelo contrário, começa uma frustração quando você não tem aquilo que você quer, aquilo que você gostaria. Então, nós trazermos de volta esse olhar para ser grato pelas pequenas coisas pode fazer bastante diferença na vida das crianças. E essa história, Cinco Ervilhas em uma Vagem, é uma sugestão para trabalhar tudo isso. Você pode encontrar em alguns livros de contos do Hans Christian Andersen ou aqui no nosso material do Estudo das Virtudes, que eu vou deixar o link aqui logo abaixo para vocês. No volume 1, tá? Nós temos 4 histórias nesse volume. Uma delas é o Rei Alfredo, que já tem um vídeo aqui que você pode ver, e outra é a Cinco Ervilhas em uma Vagem, e mais 2 histórias que eu vou falar posteriormente. No material você já tem as perguntas para fazer para a criança, para despertar o olhar dela, né, para essa coisa da virtude na história. Também para aplicar para a vida dela. A perguntinha, por exemplo, é: a mãe e a menina se sentiram gratas pela florzinha e a esperança que ela trouxe. Que coisas você vê hoje ao seu redor que você percebe serem dádivas pelas quais você é grato? E aí a gente já começa um exercício de ver, né, quanto que a criança consegue agradecer pelas pequenas coisas. E temos aqui também sugestões de atividades para você aprofundar o assunto, ah, com isso de como é que funciona a germinação de uma planta, como é que você acompanha, né, a questão das fases do desenvolvimento, a questão da importância do sol na vida humana e, enfim, diversas atividades legais para você aprofundar um pouco mais. E não só usar a história para se divertir e aprender as virtudes, mas para puxar assuntos que podem ser interessantes e agregar conhecimento para a criança também. Então, Cinco Ervilhas em uma Vagem. Sugiro que vocês procurem essa história
e trabalhem com as suas crianças também a virtude da gratidão. Em breve nós nos vemos aqui com mais uma sugestão de história para vocês. Até lá!